Em 1973, a empresa que eu trabalhava em Brasília, a instaladora, estava executando a instalação elétrica e hidrossanitária do anexo do Supremo Tribunal Federal, porque, segundo falaram na época, os juízes que estavam trabalhando no Rio de Janeiro com as luxúrias de Copacabana e seus arredores não queriam ir para aquela solidão de Brasília e forneceram informações inadequadas a Oscar Niemeyer quanto às megalomaníacas exigências e mordomias deles nas dependências do Supremo, né? E o Supremo, o projeto original, se revelou inadequado para toda essa luxúria que os juízes exigiam. E teve que ser construído um anexo. E esse anexo foi uma obra complicada, porque Niemeyer, com aquela frescura de arquiteto, não quis interferir no ecossistema gerado pelo Supremo ali, né? Naquele ambiente, landscape, naquela silhueta, e fez uma obra semi-enterrada para não influir muito no aspecto do Supremo. E uma obra semi-enterrada é uma obra complicada, porque o esgoto tem que ser bombeado, etc. Muito bem. Eu estava num sábado no escritório do engenheiro da obra, quando o telefone toque era uma seguradora, que estava negociando com ele a extensão do contrato do seguro por mais 45 dias, porque a obra se estendeu, além do prazo normal dela, né? E eu vi o engenheiro falando assim, o quê? 45 mil cruzeiros por 45 dias? Eu paguei 50 mil por um ano? Não, não vou pagar. Não vou pagar. Eu termino a obra sem o seguro. Não há problema. Não há problema, uma conversa, sabe? 20 dias depois, mais ou menos, irrompeu um incêndio no auditório do Supremo, que estava praticamente pronto, destruiu o auditório totalmente e o prejuízo foi de 500 mil cruzeiros. Quer dizer, o engenheiro deixou de gastar 45 mil, né, ou investir 45 mil, e a construtora agora teria que gastar 500 mil para recuperar os estragos causados pelo incêndio. O que é que aconteceu para causar essa catástrofe? Aconteceu o seguinte: origem do problema, arquiteto queria se meter a ser Deus. O arquiteto projetou a luminária e a luminária era inadequada para dissipar o calor gerado pela lâmpada. O corpo da luminária era em alumínio, um refletor parabólico, né? Porém, o cabo elétrico que alimentava a lâmpada passava por dentro dele, encostado na chapa do alumínio, com o superaquecimento do alumínio devido à inadequada refrigeração, a irradiação inadequada de calor do corpo da luminária, porque foi mal projetada, provocou um curto-circuito. Esse curto-circuito gerou um incêndio. E por que o incêndio se propagou tão rapidamente? Por dois aspectos. O primeiro, o forro era composto de uma camada de isolação acústica à base de papel grafitado. Olha, papel e grafite, pior do que isso, só mesmo pólvora. Aí o fogo se espalhou rapidamente, né? Havia uma proteção de sprinkler no forro, sabe? Sprinkler, para quem não conhece, é um chuveirinho que fica com a pontinha só para fora. Ele tem uma cápsula que é comandada por um dispositivo técnico à base de um fusível, né? Que quando o calor é gerado ali próximo a ele, esse fusível rompe e libera uma aspersão de água no ambiente. Essa saturação de gotículas d'água no ar do ambiente evita a propagação de incêndio. A cápsula detonou, o sprinkler foi acionado, porém não tinha água na caixa, porque estava sendo feita a impermeabilização dela, já que a permeabilização original deu problema e estava vazando. Quer dizer, tudo se reuniu para criar essa catástrofe, né? O que é que fica evidente nisso tudo? Primeiro, você tem que se preparar e prevenir quando vai fazer um trabalho em certos ambientes. Outra coisa, está sem água no ambiente, está fazendo um trabalho ali, coloque equipes de prontidão com extintores para qualquer foco de incêndio ser extinto. Uma coisa que eu quero alertar: extintor não apaga incêndio, extintor apaga o foco de um incêndio. Iniciou-se o incêndio, você com o extintor rapidamente ali no foco do incêndio, você apaga ele. Agora, depois que o incêndio se propaga, corra, porque extintor nenhum apaga incêndio, né? O pessoal que estava trabalhando no local falou: olha, o disjuntor disparou do quadro, que a gente ouviu o barulho, traque do disjuntor disparando. Quer dizer, olha,
A parte elétrica funcionou direitinho, né? Mas havia esse problema de não ter água no sprinkler e do forro ser a base de papel grafite, que é mesmo que queijo para pegar fogo, né? Isso aí tudo fica evidente mais do que nunca a providência necessária de controle e de segurança. Se assegure sempre das coisas. Procure sempre ter alternativas para evitar catástrofes na sua obra. Segundo, não invente. Terceiro, não queira projetar tudo. Até para um projetista hoje que está começando, eu recomendo. Não queira fazer todos os projetos, não. Se associe a parceiros que façam alguns projetos complementares. Por exemplo, controle de iluminação, né? Automação de iluminação, automação predial, combate a incêndio, circuito fechado de TV, sonorização, SPDA, voz e dados. Tenha sempre colegas que atuem nessas áreas, que sejam especialistas nessas áreas, e quando necessário você reúne o grupo, né? Terminou o serviço, o grupo se dispersa, cada um vai para seu lugar. Você não fica com estruturas ociosas dentro do seu escritório, né? Você tem sempre aquele profissional que você chama e o custo dele só entra quando está em pleno andamento do serviço. Terminou o serviço, tchau, um abraço, vá para o seu lugar, meu amigo, e você fica fazendo suas coisinhas, seu feijão com arroz, né? Outra coisa importante também que você não deve deixar de estar sempre ciente é simplifique. Procure as coisas mais simples possíveis. Procure as coisas mais acessíveis possíveis. Evite complicar o que você pode simplificar. A essência da vida é simplicidade. Outra coisa também é você não querer usar seu cliente como cobaia, nem atender a modismo. Nos anos 70 havia uma moda na área de hotelaria de se criar uma sala de controle de todos os equipamentos elétricos do hotel, com painel sinótico indicando o que estava funcionando e o que não estava. Isso é uma maravilha, lindo, né? Você vê assim, porque virou moda, inclusive, sabe? Todo hotel que se preza tinha que ter um ECAC chamado, né? Que é essa sala de controle, e cada um tem um ECAC mais complicado do que o outro. Isso é um pesadelo. É um drama para a manutenção, que é milhares de coisas a mais para o engenheiro da manutenção ter que consertar e se preocupar, né? Além do mais, tem um custo adicional para o hotel de uma equipe que vai supervisionar essa ECAC, né? Tem que ser no mínimo 8 homens, porque 3 turnos de 8 horas com 2 homens, porque se for um homem só, ele vai no banheiro e a coisa fica sem controle naquela hora, e na ida ao banheiro ele conversa com um, ou vê uma coisa interessante que está acontecendo e vai olhar, e a ECAC fica sem pessoas lá. E esse custo desse pessoal é agregado ao custo do hotel de operação. Eu brigava, já que eu não conseguia eliminar a ECAC, porque virou moda, eu brigava para que essa ECAC fosse dentro da sala da manutenção. Botasse lá o painel sinótico dentro da sala da manutenção, porque a sala da manutenção sempre tem gente de plantão lá, ou gente que está fazendo um trabalho de manutenção no aparelho de ar-condicionado, no equipamento elétrico, no equipamento eletrônico, etc. E está vendo lá o painel quando ele sinaliza. Não você querer colocar uma coisa totalmente à parte, né? Isso é um custo tremendo para o hotel, olha. E hoje em dia, o importante não é só faturar muito, não. É ter custo baixo. Você tem custo baixo, baixíssimo, você pode até faturar menos e tem o mesmo lucro.